Fala, redator, tudo beleza? Bom, na última aula a gente falou um pouquinho sobre redatores especialistas e redatores generalistas. Eu queria me aprofundar um pouquinho mais nesses dois terminhos aí, que pode ter causado alguma dúvida, só para a gente não passar batido por isso, tá bom? Eu estou aqui num blog post, né, do meu próprio blog. Se vocês quiserem ler, é só digitar aí, tá? Tá aqui no redatorseo.com/barra redator generalista ou redator especialista, tá bom? Então, eu criei aqui um infográficozinho, né? Vamos primeiramente diferenciar esses dois termos aí, né? O que é um redator generalista? O redator generalista é aquele redator que ele escreve sobre diversos temas. E eu não vou mentir para vocês não, a maior parte dos redatores são generalistas hoje em dia, né? São redatores que escrevem sobre qualquer tema, né? A pessoa pede para você escrever lá um artigo sobre carros, você escreve um artigo sobre carros. Pede para você escrever um artigo sobre receitas gastronômicas, vocês redige. Pede para você escrever sobre jogos de videogame e você redige, certo? A maior parte dos redatores é generalista, tá? Não é melhor, não é pior, é apenas diferente o foco. Aí coloquei aqui um canivete suíço, né? Já que ele faz múltiplas funções, ele escreve sobre qualquer tema que é colocado para ele, e é muito legal esse formato, tá bom? Já um especialista, né, ele é mais preciso, por isso que eu coloquei aqui um estilete, tá? Ele escreve sobre um determinado tema com mais profundidade. E existem vantagens e desvantagens dos dois lados. Quando eu falo um redator especialista, não quer dizer que ele seja um redator que tenha graduação em alguma coisa. Não quer dizer que ele seja, né, ele escreve lá sobre marketing jurídico, não quer dizer que ele seja um advogado. Ele escreve sobre vida fitness, não quer dizer que ele seja um profissional de educação física, certo? Só quer dizer que ele escreve sobre esse tema. Ele escreve sobre esse assunto, ele já escreveu vários textos sobre isso, então ele se considera um especialista. Eu recomendo para todo mundo que em algum momento na sua carreira você se torne um redator especialista, tá? Porque um redator especialista, ele consegue cobrar mais pelos valores, consegue filtrar melhor para quem ele vai fazer suas ofertas e também escreve sobre o que gosta, que é muito importante. Muita gente negligencia esse fator aí, né, de escrever sobre o que gosta, porque quando você escreve sobre o que você gosta, você se cansa menos, a sua cabeça trabalha menos, você vai ter mais interesse para fazer a pesquisa, você vai estar lendo referências sobre algo que você realmente se interessa sobre e quer melhorar sobre aquilo, tá? Eu, por exemplo, se eu for escrever sobre tecnologia da informação, programação, eu vou provavelmente me cansar em algum momento, sabe? Então não é um assunto que eu domine e muito menos um assunto que me interesse muito, que eu queira saber aprofundadamente como fazer, como criar, como programar, beleza? Então isso aí vai fazer com que você tenha um certo diferencial na sua carreira, né? E também começa a segmentar os nichos desse mercado de redação freelancer, né? Então já não tem mais tanto aquela competitividade. Imagina, né? O cliente lá recebe uma proposta de um redator e está cheio de textos genéricos no portfólio dele. Agora, se o cliente ele escreve, por exemplo, sobre artigos eletrônicos, né, computadores, mouses, teclados, chega lá, o redator manda para ele a proposta e mostra diversos outros textos que ele já escreveu sobre esse mesmo assunto. Poxa, ponto para o redator. Concorda comigo? Então vamos lá, vamos falar das diferenças aqui, né? A primeira é a demanda, beleza? É por isso que muitos redatores começam como generalista. A demanda é mais alta, beleza? Por quê? Porque existem muito mais empresas. Se for pegar num parâmetro, né, de comparação, se você escreve só sobre textos jurídicos, textos de direito, é, é um nicho mais específico. Se você escreve sobre videogames, é um nicho mais específico do que o mercado no geral, né? Que aqui a pessoa escreve sobre qualquer tema. Eu, no meu caso, sou um redator de marketing digital. Então, eu escrevo sobre diversos temas, claro, também redes sociais, e-mail marketing, automação de marketing, marketing de conteúdo, mas é mais específico do que um redator generalista. Eu poderia escrever sobre tantas outras vertentes aí, né? Você tem como a gente já falou, turismo, você tem mercado de engenharia, agronegócios, existe um mundo muito vasto aí por detrás do mercado, né, do mercado no geral. Então a demanda por texto, por redatores generalistas, provavelmente é mais alta, né, porque você vai ter mais espaço para se demonstrar. Mas eu acho que
daqui a algum tempo a demanda vai ser equilibrada, né? Cada vez mais as empresas vão estar buscando esses especialistas, e eu acho que isso vai se tornar uma prática mais comum, quando as empresas começarem a conhecer mais, verem que esse mercado está se desenvolvendo, está evoluindo, existem redatores que escrevem sobre aquele tema específico, elas vão passar a buscar mais os especialistas, certo? Com relação ao preço, né? É claro que isso aqui não é permanente, né? Não é algo que tipo defina exatamente como funciona o mercado. Mas normalmente o redator generalista cobra um preço mais baixo, né? Ele está buscando ali qualquer tipo de texto para escrever. Já um redator como especialista, ele tem mais valor, ele tem uma proposta mais sólida. Eu escrevo sobre aquele tema, então eu cobro um valor por palavra maior, certo? Não significa que trabalhe menos, né? Mas ele, como tem um conhecimento por detrás, ele está apto a cobrar um valor mais alto, beleza? Sobre o conhecimento, né? É um conhecimento genérico que você precisa ter para ser um redator generalista. Normalmente é um conhecimento que a gente nem tem, às vezes. Você vai pegar um texto ali, né? Vamos dizer aqui sobre finanças, por exemplo. Se eu fosse escrever sobre finanças, eu iria ter um conhecimento genérico sobre esse tema, e aí, a partir das referências que o meu cliente vai me enviar, eu vou redigir um artigo novo para ele. Mas ali eu não vou poder colocar os meus próprios insights, colocar vivências, experiências minhas, né? Agora, se eu for escrever sobre marketing, eu sei que eu vou poder colocar ali um valor mais profundo no texto. Eu vou poder colocar coisas que eu vivenciei, conteúdos mais ricos, né? Eu não corro riscos de colocar uma informação que está errada ou né, às vezes você lê uma informação errada no blog post, acontece. Isso não vai, eu não vou correr riscos de acontecer isso comigo, porque eu escrevo sobre o que eu domino, sobre o que eu entendo, sobre o que eu vivencio há muitos anos. Então, o meu conhecimento ele é mais específico. Se é bom ou ruim, não dá para saber. Você pode ser um redator genérico e ter, né, pesquisar bastante e ter bastante conhecimento, mas isso aí vai ocupar o seu tempo também, que também é um ativo importante para quem é redator. Quando você gasta mais tempo fazendo um texto, você é, quando você gasta mais tempo fazendo um texto, você simplesmente está perdendo outro ativo para você, que é o tempo, né? Então, se eu escrevo um texto em meia hora, tendo o conhecimento específico que eu tenho, né? Que muitas vezes eu nem pesquiso, por exemplo, para escrever sobre marketing, né? Eu poupo esse ativo aí. Então, se eu escrevo um artigo em 2 horas, um artigo genérico, em um artigo específico, como eu já conheço, eu escrevo em 15, 20 minutos. Tá? Isso aí, mais para frente, quando você começar a produzir textos massivamente, né, vai escrever vários textos por dia, isso aí torna-se valioso, além também do aspecto de qualidade de vida, cansaço, né, você fica cansado de pesquisar, às vezes um assunto que não é do seu interesse, você não gosta do assunto, né, e isso faz toda a diferença. Eu não vejo muita gente falando sobre isso, não sei porquê, mas faz toda a diferença para uma atividade criativa como é a nossa. Se você não se tem interesse e fica lendo sobre um assunto chato, você vai ficar cansado, você vai querer descansar depois de terminar o texto, pode ser que você demore mais tempo, beleza? Então, a tendência para mim é sempre um redator generalista começar e se tornar um especialista, tá bom? Você pode definir isso desde o começo. O aprendizado, né? Você é multidirecional, você vai se tornando um especialista, né, aos poucos. Imagino que você vai escrevendo textos de diferentes nichos várias vezes, então é multidirecional, são vários tipos de aprendizado que você vai adquirir. E no especialista, cada vez que você redige um texto, você sabe mais sobre aquele assunto, você está se desenvolvendo como profissional. Legal pra caramba, né? Então, como eu disse aí pra vocês, eu comecei escrevendo sobre marketing digital desde o começo. Eu estava fazendo MBA em marketing digital, então comecei escrevendo sobre esse assunto. E ao longo dos anos, boa parte do aprendizado que eu tive, muitas das vezes ele não é prático. Eu não coloquei a mão na massa. São coisas que eu aprendi apenas redigindo, pesquisando, sabe? Então, quando eu vou redigir um artigo sobre links patrocinados, por exemplo, que não é a minha especialidade, eu sou completamente apto a redigir sobre isso, a falar sobre isso. É um mundo que interessa ao meu público-alvo e eu não preciso de muita pesquisa para fazer isso. Então, eu aprendo cada vez mais profundamente sobre estratégias de marketing digital no meu dia a dia e, claro, também me transformando num profissional melhor, tá bom? Opa, desculpa, gente. Então aqui a gente tem canais de aquisição, né, onde que você costuma conseguir, claro, não é uma regra novamente, né, mas como as maneiras mais práticas de você conseguir, né,
Os redatores generalistas geralmente se encontram nas plataformas, como eu coloquei aqui, Rock Content, Contentus, Workana, 99 Freelas. Normalmente ali é onde você vai encontrar uma alta demanda, né? Muita gente precisando de textos, apesar de você enfrentar a concorrência, é claro, com aqueles defeitos que a gente já falou na última aula, tá bom? E o redator especialista, normalmente, ele parte de, né, produção de conteúdo na prospecção passiva, né? Ele se mostra como uma referência naquele assunto e muitas vezes vai receber, inclusive, recomendações, né, de pessoas que vão falar, olha, aquele redator ali é bom, as pessoas que trabalham em nichos têm esse contato uma com as outras e funciona muito bem quando eles encontram um bom redator sobre um determinado tema, tá bom? Então, LinkedIn, blog, e-mail, como a gente disse aí antes, são bons canais de aquisição para redatores especialistas. E aqui eu coloquei algumas das áreas quentes, né? O redator generalista. Vocês podem ver como não é uma regra que a minha área aqui está em redator generalista. Marketing, vendas, educação e bem-estar são áreas que exigem muito, né? O mercado tem ampla demanda, né? E redatores especialistas são áreas geralmente mais complexas de se falar, né? Como é que você vai contratar um redator generalista para falar sobre um tema complexo como engenharia? Existe essa complexidade, esse paradoxo aí, né? É difícil você conhecer uma pessoa que vai ler ali alguns textos, vai escrever um texto sobre engenharia. Bom, pode ser que você consiga, eu não consigo. É difícil para mim adentrar essa área. Mesma coisa com tecnologia, contabilidade, área de saúde, né? Quando você vai falar sobre medicina, por exemplo, existe muita demanda para isso, mas não existem redatores muito capacitados, tá bom? É, então, é sobre isso que eu queria falar com vocês aqui hoje. Eu espero que na próxima aula a gente possa se falar novamente, tá bom? Um abraço.